Anderson aqui de novo. Vamos para a segunda parte, que a gente vai explicar as matemáticas e como eu cheguei nesse modelo aqui, com essas fórmulas e com essas contas que precisam ser incluídas para a gente conseguir saber se o carro bateu, se o carro não bateu, se qual a média aqui, tentar pegar um pouquinho do rake do carro, alguma coisa assim, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa... o Aceto não dá todas essas informações pra gente, eles têm lá os contratos deles e a Kuno sabe que algumas informações eles não podem passar. A ideia deles é trazer o máximo possível da mesma realidade para os pilotos de AV que os pilotos reais têm. Então as informações que os pilotos não têm lá, eles não disponibilizam pra gente aqui. Então a gente tem que tentar dar um jeito de descobrir algumas coisas meio que na raça, vamos dizer assim. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai lá em Maths, aqui, ó, nesse botãozinho da calculadora do lado do filme, e ele vai abrir tudo isso daqui, ó. Para vocês vai ter menos itens aqui, não tem problema. O que eu fiz foi criar um novo. Então eu criei uma fonte de matemáticas, renomeei, coloquei meu nome aqui, ó. E eu coloco todas as minhas matemáticas, todas as matemáticas que eu criei dentro deste parâmetro sozinho, para que eu consiga ter aí uma ideia das coisas que eu preciso fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, você criou bonitinho, você vai vir aqui, ó, adicionar expressão. E a gente vai criar a média da altura da frente. Posso ver que não, minto. A gente vai começar aqui, ó, pela altura do carro. A gente precisa, para que a gente meça tudo isso daqui, para saber se o carro bateu ou não bateu no chão, você precisa saber qual que é a altura do carro, obviamente. Então, nas alturas, o que eu fiz? Eu criei uma expressão, coloquei o nome aqui, ó, Ride Height LF. Então, só para manter em inglês do jeito que já vem por padrão, para ficar tudo igual. Aí o idiota foi lá e criou os outros dois parâmetros em português, mas vamos lá. Então vamos lá. A altura da left front. Então é a altura da frente e da esquerda do carro. Então como é que você calcula isso? Pela altura que você colocou no ACC, que está em milímetros, a altura menos a altura da suspensão, do movimento da suspensão, que é esse gráfico aqui, ó. Você tem que subtrair esse valor, mais o valor da suspensão parada. Então, essa é a função que a gente vai precisar criar. Essa é a conta que o Motec vai fazer para a gente poder saber o que está rolando. Certo? Tá, mas como é que eu vou incluir esses valores aqui? Para você ter a altura da frente que você colocou no aceto e o valor da suspensão, você pode colocar isso manualmente. Eu coloquei, a frente do meu carro está em 68. Vem aqui e digita 68. Não precisa ter esse valor. Mas a minha ideia era digitar o mínimo possível. Fazer com que esse trabalho fosse menos maçante. Então o que eu fiz? Eu criei dois parâmetros, que são duas constantes. Aqui nessa mesma janela, vocês têm aqui embaixo, ó, as constantes. Então, quais foram as constantes que eu criei? Eu criei um valor de suspensão frente parado em milímetros, suspensão traseira parado em milímetros, a altura da frente e a altura da traseira ACC. O que é o ACC? É o valor que você colocou lá no jogo. Tudo isso em milímetros. Como é que você adiciona isso? Vai clicar aqui em adicionar constante, colocar o nome, o valor e qual que é a unidade que você quer. Então, milímetros está aqui para cima. E ó, em algum lugar perdido no espaço. Milímetros. Tá vendo? Só escolher qual que é a unidade, colocar o nome e o valor que você quer colocar. Mas aí o meu carro mudou o valor. Como é que eu vou vir? Vim aqui, dar dois cliques nele, ó. Minha frente está em 101. Não está mais. Minha frente está em, sei lá, aumentei a frente. Coloquei a frente como 110. Vem aqui, muda para 110 e dá OK. Putz, toda vez que eu tiver que fazer isso, eu vou mudar tudo. Vai. Tá vendo? O gráfico já até mudou aqui, ó. Se eu der OK, ó, se eu fechar, ele vai recalcular tudo com base naquele 110 que eu coloquei lá. Putz, mas tem que mudar toda vez? Tem que mudar toda vez. Então, se você demora muito ou define muitas alturas, isso pode ser um negócio chato de fazer, mas é o preço que se paga para conseguir ter uma informação que o jogo não oferece para vocês. Então, vamos lá. Mesma coisa para todos, ó. Altura da frente, altura da traseira. Esses são os valores que você insere lá no jogo. Suspensão parada frente, suspensão parada traseira. Qual que é esse valor? Como que eu tiro esse valor na minha conta? Como que eu descubro esse valor? Dessa maneira aqui, ó. Eu saio com o carro para a pista. E aí vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho a primeira volta. Tenho que selecionar ela aqui.
E se você for ver, ó, no comecinho da volta, cadê ela? Cadê o comecinho da volta? Volta 1. Não é aqui. Vamos em Outings. Ó, a volta de saída. Essa aqui são todas as voltas. Esse aqui é o trajeto todo do negócio. Todas as voltas juntas. Na primeira volta, eu geralmente paro o carro no box. Nessa aqui eu não parei. Nessa entrada que eu fiz, eu não parei. Deixa eu ver aqui uma que eu parei. Para vocês poderem ter uma ideia do que eu tô falando. Provavelmente nessa aqui, a primeira de todas. Eu fiquei parado. Então também. Enfim, como que você vai fazer? Você vai parar o carro no começo da volta. Sai do box e para o carro. Fica um tempinho parado, depois vai para a pista e anda normal. Quando você chegar no gráfico, esse tempinho que você ficou parado é o carro sem estar no cavalete, na altura inicial dele, na altura dele parado com aquele tanto de gasolina. Pô, mas eu fiz um treino com o tanque cheio e um treino com o tanque vazio. Vai mudar esse valor? Vai. Se você quer saber se seu carro está batendo com o tanque cheio ou batendo com o tanque vazio, você tem que fazer o cálculo dessa diferença aqui. Não tem jeito. Tem que fazer duas vezes. Sai com o carro vazio, sai com o carro cheio e vê a diferença que tem. Aí você vai pegar o valor aqui, ó. Vamos supor que o carro estava parado e o valor dele parado é 18,10 para a esquerda, 14,57 para a traseira. Você não tem como pegar esse valor. Eles vão ser muito parecidos. A altura do carro vai ser muito parecida porque a pista é reta. Então assim que você parar o carro, eu não tenho aqui um set desse até eu achar, a gente vai ficar aqui até amanhã. E como vocês podem ver, tem um monte aqui, ó, em que eu não parei no início. Deixa eu ver se eu acho o primeiro treino que eu fiz. Ele deve ter esse tempo parado aí. Ó, aqui ele tá parado, tá vendo? O carro tá parado, 26,50, 36,31. Essa é a altura do carro com aquela gasolina, naquela condição. Claro que no momento eu sabia qual era, não vou mexer nisso agora porque não compensa. Eu pego esse valor e eu venho aqui na matemática, coloco na minha constante o valor aqui, ó. Tá vendo? 26,49, 26,50. Tá por ali. 34,31, 36,31. Então esse daqui tinha menos gasolina do que esse aqui. Esse aqui com mais gasolina, a traseira ficou mais pesada, o carro baixou um pouquinho. Então faz diferença, certo? Meçam aí direitinho, vê qual é que é do carro de vocês e insiram os valores aqui. Esses são os valores que assim, vou sair para treinar, tem que anotar esses valores. Putz, não anotei, vou conseguir medir? Não vai. Depois você pode entrar de novo para pesar e tal, ver lá a medida, pode ser que saia com a mesma quantidade de gasolina, vai dar na mesma. Mas é um valor que vocês têm que prestar atenção. Dá trabalho, é chato, mas faz parte do show, não tem jeito. Voltando para os itens. Então vocês vão usar isso daí nas alturas. Tá vendo? A altura da frente, que é aquela constante que a gente colocou, você seleciona ela e coloca, ó, insert constant. Ele vai jogar o valor da constante aqui na expressão para vocês. Então tem a altura da frente que você colocou no jogo, menos o suspension travel. Esse é um padrão do jogo, é esse mesmo valor daqui, ó. Mais a suspensão dele parado em milímetros, que é o que você colocou, no meu caso aqui, o 26,5. Certo? É a mesma coisa. Clica aqui, joga para lá, insert constant, ele vai fazer essa expressão. Salvou de todos, frente esquerda, frente direita, traseira direita, já está pronto com as alturas do carro preparadas. Aonde que a gente vai usar a altura do carro? Para medir a média da altura do carro. Então aqui você tem, para saber se o carro pegou, não pegou, se bateu, se não bateu, a gente cria a média, tira uma média, que é uma média simples, então você vai pegar, somar os dois valores, a altura da frente, a altura da direita com a altura da esquerda na frente, divide por 2. A altura da esquerda com a altura da direita da traseira, divide por 2. O meu aqui tá até errado. Ó. Esse aqui é da frente, tá lateral frente, a esquerda frente, esquerda traseira. Então tem que ser direita da frente. Se ele corrige aí. Não corrigiu.
Vou apagar e inserir de novo aqui para não dar erro depois. Eu tenho que colocar aqui, ó, ride height. Eu vou procurar esse canal aqui, que foi o canal que eu criei. Tá vendo? Eu quero o da esquerda da frente e o da direita da frente. Vou colocar insert channel e ele já vai fazer a conta aí para mim. Dividido por 2 vai ter a média da altura. Certo? Aqui é a mesma coisa, aqui tem o mesmo erro, ó. Eu quero saber qual que é a esquerda da traseira. Olha lá, ele não entende que eu mudei. Eu tenho que apagar toda essa expressão aqui. Ele não entende se eu só renomear. Eu tipo apagar tudo. E colocar certinho aqui, ó. Tem a traseira direita e eu quero a traseira esquerda também. Cadê aqui o meu parâmetro? Traseira esquerda. Eita! Coloquei errado ali, ó. Vamos lá de novo. Tá vendo? Não é fácil, cara. A gente confunde os negócios. Esses negócios pra confundir é 2 minutos. Traseira esquerda, inserir o canal, fez a conta, deu ok, bonitinho, tá lá. Então eu tirei aqui a média da altura da frente e a média da altura da traseira. Tá, e o que você faz com isso? Esse valor tá aqui, ó. Tá vendo? A média da altura da frente e a média da altura da traseira. Eu vou inserir neste último gráfico aqui. E aí, para isso, eu vou tirar a diferença here front. Aqui que vem o tal da diferença dos dois. Então, o que é só diminuir? Só subtrair um do outro. Subtrai a altura da traseira com a altura da frente. Você vai ter o valor da diferença entre um e outro. Da diferença da média da frente para a traseira, você vai ter o rake aí, a pressão mais na frente ou mais na traseira de cada um dos parâmetros do carro. Outra coisa que dá para colocar, bottom out, que é se bateu na frente ou se bateu a traseira. Como que você faz isso? Cria outra expressão, você vai escolher, você vai colocar choose average front height, então aqui é a média da altura da frente, que é essa que a gente criou aqui, ó, em milímetros, e você vai colocar exatamente esse símbolo aqui, ó. Essa conta, ela vai ser, se for menor que 2, você vai por verdadeiro, tipo assim, a conta ela já vem pronta. Eu não vou saber explicar, não adianta eu explicar para você exatamente o que é cada parâmetro. Então o que você vai fazer? Só vai marcar menor, o sinal de menor, o 2,1,0. O que isso vai fazer? Se a frente bateu, ele vai marcar 1. Se a frente não bateu, ele vai marcar 0. Então vai ser um valor que vai variar sempre entre 0 e 1. Então quando ele tiver 0, a linha vai ficar reta, quer dizer que o carro não bateu a frente. Se ele bater a frente, se ele baixar do valor que você precisa, se ele for menor do que aquele valor determinado aqui em cima, ele vai virar o número 1 e vai ficar um risco, um pico para cima aqui no azul, que é o do front, que é o que a gente colocou azul aqui. Beleza? Mesma coisa vai fazer com a traseira. Vai colocar a traseira, a altura da traseira, símbolo de menor, 2,1,0. Tudo isso dentro do parêntese e ele vai criar esse outro parâmetro que tem aqui, ó. Beleza? Vocês vão adicionar os dois parâmetros aqui e a ideia é, a linha tem que ficar reta. Tá vendo? Enquanto a linha estiver reta, é porque o carro não bateu. Se essa linha mostrar o número 1, ela só vai ficar entre 0 e 1, não tem outra possibilidade. Mostrou o número 1, bateu. Se o número 1 for no azul, bateu a frente. Se o número 1 for no vermelho, bateu a traseira. Para ficar mais visual, eu criei esses dois botões. Ó, ele é um status light, então você vai criar ele do mesmo jeito que criou os outros, ó. Gauge, status light. Adicionar, gauge, status light. Quais são os parâmetros desse status light? Você vai colocar o bottom out front, que é o parâmetro que a gente criou aqui. O threshold é 0 e ele vai ser ativo quando tiver menor do que esse 0. Então, quando ele tiver com 1, ele vai piscar. Aí, quando tiver com menos 1, na verdade, que é quando ele vai mostrar para cá. Se tiver com menos 1, ele vai piscar. Se eu colocar como maior que 1, vai ser quando ele ficar com 1 positivo, que não vai acontecer. Então, deixa ele sempre no less than the threshold. A mesma coisa com o da traseira. Seleciona ele aqui e ele vai piscar quando o valor ficar menor do que esse 0 que está aqui.
Beleza? Enquanto tiver 0, ele não pisca. Quanto for mais que 0, ele pisca. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo simular o piscar dele. Se eu colocar esse threshold aqui como 1, ó, ele acende. Porque ele está menor do que 1. Então ele entende que está 0. E com 0, como o 0 que está é menor do que 1, ele acende. Beleza? Então esse valor aqui ele vai ser entre 0 e menos 1. Então se você deixar 0 aqui, toda vez que ele chegar no menos 1, ele vai acender e você vai saber que o carro bateu no chão. Beleza? Basicamente, a parte da matemática aqui que eu preciso usar, que vocês precisam saber, é isso. Eu até criei algumas outras aqui, ó. Tem a rolagem para frente, a rolagem da frente, a rolagem da traseira, mas eu ainda não consegui mexer nisso com o aceto por conta da dificuldade de buscar a altura do carro. Não é uma coisa tão simples, mas agora que eu consegui criar aqui as alturas, eu vou voltar a mexer com isso daqui e a gente vai saber aí quanto tem de rolagem para frente, rolagem para um lado, para o outro. Isso vem mais para frente num outro parâmetro bacana que a gente vai conseguir acrescentar aqui para as nossas voltas serem analisadas. Beleza? Esse ficou um vídeo um pouco mais curto. Eu sei que as contas não são simples, não são fáceis. Então, se ficou com dúvida quais são as expressões, ó, elas estão todas aqui, escritas no resumo. O resumo delas são já as contas em si. Então, dá uma pausa no vídeo, dá uma olhadinha, de repente copia alguma coisa. Para ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Eu vou mudar para as constantes aqui, ó, para vocês verem de novo. Todas elas estão em milímetros, tá? Os valores que estão colocados. Mas eu mudei a altura do carro no jogo, entra aqui, muda. Peguei outro carro, ou mudei a quantidade de gasolina, muda esse valor da suspensão parada. Lembra de ficar parado um pouquinho. Sai do box, para como se você tivesse, o box estivesse fechado ainda. Encosta ali, para. Espera um pouquinho, conta aí uns 2, 3 segundos para ficar mais fácil de você visualizar aqui na hora do Motec. E sai para a pista normal. Quando você voltar, você consegue dar uma volta, 2 voltas, só para o Motec poder registrar. Você volta, vê qual que é a altura, coloca aqui e registra bonitinho. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou muito bem explicado, se vocês quiserem saber mais algum detalhe dessas contas que eu fiz aqui, coloca no comentário. Me manda uma mensagem aí que eu vou ter prazer em ajudar vocês. Só mais um detalhe. Na hora de criar esses valores aqui, ó, essas expressões, coloca a quantidade de distância, 2 casas decimais e muda aqui para milímetro. Ele já vai dar os resultados para vocês em milímetros também. Dá para deixar sem unidade nenhuma, mas acho que é bacana, não custa nada já mudar aqui, ó, length and distance e aqui milímetro para colocar já certinho, já vai sair os resultados todos em milímetros, uma vez que vocês estão colocando as alturas aqui em milímetros também. Beleza? Eu acho que é isso. De novo, se tiver alguma dúvida, manda para mim. Ou se tiver alguma coisa que falar, pô, queria saber como é que eu incluo esse parâmetro no jogo, ou esse parâmetro buscando, eu vou tentar descobrir, vou falar para vocês se eu souber e se tiver como descobrir isso, eu trago para vocês e a gente trabalha junto aqui no vídeo. Beleza? Galera, obrigado. Até a próxima. Fui.